Irineu Teixeira junta-se agora a nós, Irineu, e hoje vamos começar pela Ucrânia, não exatamente pela Ucrânia, mas pela solidariedade portuguesa para com o povo da Ucrânia. Que existe. Vais-nos falar do quê? Boa tarde, Janete. Vou falar exatamente disso. Ainda há ativistas verdadeiros, pessoas que se preocupam com o bem e com pessoas do lado certo da história. Estamos a ver fotos que nos foram cedidas pelo grande incentivador, quem incentivou esta iniciativa, o grande obreiro, que se chama Luís Vidal, que é um grande amigo da Ucrânia, que está aqui no centro, está ao lado do cônsul, aquela foto está ao lado do cônsul ucraniano no Porto, e também uma representante da Ucrânia nesta região do norte do país. Isto é na zona de Aveiro. Luís Vidal, um agradecimento, que também é um amigo pessoal, e tiveram esta iniciativa nobre, fundamental, é humana, salva vidas e parece um ato ligeiro e tem uma importância desmesurada. Enviaram, através de duas empresas da região, enviaram redes de pesca que já não são utilizadas para a Ucrânia. Aqui são as fotografias feitas pelo próprio, aqui na zona de Aveiro, onde ele também reside. Portanto, isto parece. E estas redes de pesca servem exatamente para quê? Serve exatamente para fazer corredores de evacuação. Nós já vamos ver uns vídeos. Sabemos que estamos numa altura, numa dinâmica de guerra de drones, cada vez mais drones, os drones, as avionetas, os aviões não tripulados, né? E que mesmo que configura uma perigosidade enormíssima, não só para a população, mas também para os militares, porque mesmo um militar armado não consegue, na maioria das vezes, fazer face aos ataques dos drones. Drones uns que levam uma espécie de GPS, a localização, portanto tem um alvo definido, e os outros são pilotados remotamente. Tem um operador de drone que conduz os drones até o alvo desejado, escolhe inclusivamente os seus alvos. Aqui estamos a ver já, portanto serve exatamente para isto, são quilómetros e quilómetros de vias que neste momento estão a ser protegidos com estas redes de pesca. Portanto, estas redes de pesca inutilizadas salvam, de facto, vidas, são fundamentais para a logística militar, para o transporte de material, de suprimentos dos militares e da vida humana, porque, de facto, estas redes são poderosas, são fortes e conseguem impedir que estes drones ataquem os veículos, portanto, que passem por esta zona, e muitas destas redes de proteção têm uma altura de 7 metros, estamos a ver que elas são construídas bem alto. Isto foi um pedido expresso de militares da zona de Sumi, e uma das fotos que estávamos a ver no início já era a descarregar, portanto temos fotos na zona de Aveiro e temos fotos já em Sumi com os militares, que foram eles que pediram, porque há uma proximidade grande entre alguns destes militares e o Luís Vidal, que já foi várias vezes em ações em missões humanitárias à Ucrânia, missões particulares do seu bolso, e que vai ajudando na sua área, é a área médica, mas como manteve estas ligações e depois de contactos feitos com os armadores aqui desta região de Aveiro, conseguiram enviar um caminhão cheio com 22 toneladas de rede de pesca. Infelizmente, há mais redes de pesca para enviar, o que falta são os fundos. Há muita boa vontade, e mesmo estes fundos que foram usados para enviar estas redes de pesca portuguesas e cedidas gratuitamente pelos armadores portugueses, é preciso fundo, e quem pagou todo este transporte, que é preciso motorista, é preciso um caminhão, toda a logística, e é preciso combustível, e o combustível aos preços que estamos a falar, e se for Sumi, estou à vontade, sei perfeitamente onde é, posso dizer que daqui a Chernihiv, porque fiz várias vezes, são 4.400 km e filos de viatura, portanto estamos a falar de pelo menos 9.000 km, e que não é, e com consumos enormíssimos, estamos a falar de um caminhão tira, e ele disse-me, inclusivamente... Não são os consumos de um veículo ligeiro, não é? Exatamente, portanto, disse mesmo, se houver ajudas, são sempre bem-vindas,
porque há redes de pesca, elas servem para isto. Eu vou dar aqui alguns números interessantes. Em fevereiro, inverno rigoroso, e pese as condições atmosféricas adversas à época, foram cobertos 125 km de estrada só em fevereiro e restaurados outros 155 km, porque infelizmente o mau tempo e o peso da neve acumulada também destrói estas infraestruturas. E deram inclusive estes dados que em janeiro conseguiram cobrir, tapar estradas, fazer uma espécie de túneis. São túneis de vida, de segurança. Conseguiram 5 km por dia, a cada dia conseguiram construir 5 km. Em fevereiro passaram para 12 km por dia e em março para 20. E estas aqui já vão servir para a zona, principalmente as zonas fronteiriças, são muito difíceis. Zona de Chernihiv, zona de Sumy, zona de Kharkiv, porque os russos atacam permanentemente e atacam estas pessoas que vivem nestas localidades. Até ao final do ano, a Ucrânia pretende equipar ou fazer este tipo de construções ao longo de ou mais de 4.000 quilómetros. E isto é tão importante que, por exemplo, a Itália, agora recentemente a Itália, isto tem pouquíssimo tempo, no Senado foi aprovado um projeto de lei para criar um mecanismo estatal para enviar redes de pesca não utilizadas para a Ucrânia. Portanto, fazer disto quase lei. Juntarem, que depois o governo assume a responsabilidade dos transportes. Digo, por exemplo, outra curiosidade, o governo escocês, somos Escócia, um país marítimo, arquipélago, não é, das Ilhas Britânicas, já enviaram mais de 280 toneladas. Os portugueses enviaram 22 toneladas, parece um objeto quase sem importância, e está muito deles, está ao abandono, mas tem uma utilidade extrema. Estas redes de pesca salvam, de facto, vidas. Os ucranianos e os militares, e os que estão afetos à construção também, toda esta logística, têm sido incansáveis. Há inclusivamente organizações, há uma organização ucraniana que vai contactando todos os países que têm costa marítima, Portugal é um deles. Se não usarem as vossas redes, enviem, porque elas são fundamentais. São fundamentais à proteção da vida humana. Os carros, os veículos dos civis, veículos militares, podem circular pelo menos com alguma garantia de segurança, porque aqueles pequenos drones, mas que causam tanta vítima e tanta destruição, são travados. Portanto, são travados por estas redes. Fica o agradecimento ao Luís Vidal, a todos aqueles armadores da zona de Aveiro e a todos os que participaram. Em nome deles, agradeço aqui também, porque são importantes. Se puderem continuar a ajudar, a Ucrânia agradece. E a seguir vamos ter mais Ucrânia, vamos